Bom dia, turminha do quarto ano. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, né? Que Deus possa estar abençoando essa maravilhosa quarta-feira. Que Deus possa estar presente nos nossos lares, né? Nos iluminando, nos dando força, nos dando sabedoria e discernimento nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Tá bom? Então vamos lá, preparados para a nossa aula de português? Então vamos dar início, tá? Coloque na página 62, tá certo? E vamos conversar um pouquinho sobre como posso reclamar de algum produto ou serviço, tá bom? Então vocês estão vendo que nesse capítulo, tá? Você vai ver um assunto muito importante, que é relacionado aos nossos direitos enquanto cidadão e consumidor. Vai conhecer algumas formas de reclamar de algo que adquirimos. Além disso, vai estudar os pronomes pessoais e também os pronomes de tratamento, tá? Então a gente vai dar início e a gente vai terminar essa disciplina de português hoje, tá certo? Porque na próxima segunda-feira a gente estaremos utilizando o volume 3, tá bom? Por isso que hoje a aula vai ser um pouco bem estendida, tá certo? Então vamos lá. Aí aqui na conversa vai, diz assim: ou você ou alguém de sua família já se decepcionou com algo que comprou? Hein? Já comprou uma coisa que acabou recebendo outra? E aí, como você reclamou? Se isso não aconteceu com você, você conhece alguém que já aconteceu? Pergunte aí a alguém adulto de sua família. E aí a gente observa aqui que na capa, na abertura aqui do capítulo, o menino, ele tá com a cara meio tristezinha, porque a mãe dele deve ter comprado aqui uma bicicleta e veio um velocípede. Então, veio diferente, né? Veja que o velocípede está totalmente diferente do modelo da bicicleta que está na caixa. E aí, como é que essa criança vai reclamar, né? Se na hora de entregar o produto, a empresa ou a loja entregou errado. Então, para isso, tem que ter uma reclamação. É preciso reclamar, é preciso que a empresa saiba que foi a mercadoria errada, tá? Então, vamos ler um pouquinho aqui, tá? Na página 63, onde tem carta de reclamação. Vamos ler comigo, acompanhem comigo, tá bom? Vamos ler agora uma carta em que alguém reivindica seus direitos, fazendo uma reclamação. Então, presta atenção como é que se faz, tá? Uma carta. Porto Velho, 5 de junho de 2020. Então, é preciso colocar o local, né? Porto Velho, que é o local onde eu me encontro, o local que eu moro, e a data que está sendo feita a reclamação. Então, ao senhor diretor da Viagem Contente Transporte e Turismo. Então, eu estou mandando para o diretor da empresa Viagem Contente Transporte e Turismo. Somos alunos do quarto ano da escola Bom Aluno, rondoniense, e semana passada utilizamos um de seus veículos para uma excursão escolar. Ficamos muito excursões escolar. Ficamos muito decepcionados com o serviço oferecido por várias razões. Olha só, o ônibus estava muito sujo, o ar-condicionado não funcionava, algumas janelas estavam emperradas e não abriam. Essas condições colocaram em risco a saúde e a segurança da nossa turma e dos professores que nos acompanharam. Certamente quem deve ter falado sobre essa reclamação dessa empresa Contente Transporte e Turismo deve ter sido provavelmente o diretor dessa escola ou diretora. Então vamos lá. Já utilizamos o serviço da viagem Contente outras vezes e nunca tínhamos passado por uma situação como essa. Então ele já utilizou serviços de viagem Contente, serviço dessa empresa, tá? E não teve essa situação. Aí esperamos que nossa reclamação sirva de alerta para que esses problemas sejam corrigidos e ninguém mais se decepcione com seus serviços. Bem legal. Então, ele houve uma reclamação, ele também justificou, disse que foi a primeira vez que já utilizou o serviço dessa empresa e que foi bem aceita, mas que esse serviço, o qual ele foi feito, né, não ficou tão satisfeito.
Então, atenciosamente, ó, alunos do 4º ano da escola Bom Aluno Rondoniense. Então, isso aí alguém representou a turma, tá bom? Afinal de contas, foram a turma do 4º ano que sofreu, né, por esse constrangimento. Então, vamos agora entender o texto que nós acabamos de ler, que foi a carta de reclamação. Então, vamos lá. Primeiro quesito. Acompanhem comigo e já comecem a responder comigo, ok? Primeiro quesito. Qual é o objetivo da carta de reclamação? Então, qual é o objetivo? Primeiro, é divulgar a reclamação para um grande número de pessoas. Segundo, letra B, reclamar dos problemas encontrados e exigir o pagamento de volta. Terceiro, letra C, expor as razões da reclamação para o responsável pela empresa e pedir providências. Na carta, ele houve sim uma reclamação e pede para que a empresa tome as devidas providências para que isso não aconteça mais. Então, correto é a letra C, certo? Então, faça aí um círculozinho ou marque um X na letra C. Segundo quesito, quem é o destinatário da carta? Ou seja, aquele que vai recebê-la. Quem é? Então, você vai ter que dizer que quem é o destinatário, o diretor da viagem, contente, transporte e turismo. Então, quem vai receber essa carta é o diretor da empresa. Que empresa é essa? Viagem, contente, transporte e turismo. Que inclusive está lá na carta. Está lá na carta logo no início, tá certo? Diretor de viagem, contente, transporte e turismo. Então, vejam aí na carta e respondam o segundo quesito, certo? Vamos lá. No terceiro quesito tem assim: quem é o remetente da carta? Ou seja, aquele que escreveu. E aí você vai dizer, vai responder o que está logo aqui embaixo. Alunos do 4º ano da Escola Bom Aluno Rondoniense. E aí você vai escrever tudo isso aqui no terceiro quesito. Tá bom? Vamos lá. Escrevam aí direitinho, tá? Depois eu vou dar um tempinho para que vocês possam, que se quiserem voltar, né, o vídeo para poder fazer, tá? Quarto quesito. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto. Então vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Foi a primeira vez que os alunos utilizaram um veículo da Viagem Contente? Não. Eles falaram que utilizaram outra vez e que o serviço foi bem eficaz. Foi nota 10. Não teve nenhuma reclamação. Então, é F, tá certo? Não foi a primeira vez. Os veículos, segunda frase, a primeira é falsa. Vamos na segunda frase. Os veículos dessa empresa geralmente apresentam problemas? Também não. Se eles utilizaram outras vezes e confirmaram aqui que não teve nenhuma reclamação, não teve problema nenhum. Então é F também. Letra C não, a terceira frase, perdão. Os alunos fizeram uma excursão escolar acompanhados de seus pais? Não, foram sozinhos. Então, essas três frases estão falsas. Não foi a primeira vez que os alunos utilizaram esse veículo. Os veículos dessa empresa geralmente apresentam problema? Também não. E os alunos fizeram essa excursão junto com seus pais? Não, foram sozinhos, tá? Quarta frase. O ônibus utilizado pelos alunos apresentava problemas de higiene e de segurança? Sim. Eles falaram que o ônibus estava bastante sujo, o ar-condicionado não estava funcionando e algumas janelas estavam travando. Se algumas janelas estavam travando, ou seja, ela não fechava. Então, isso causava aí a falta de segurança dos alunos, tá? Quarta frase, né? Não, quinta frase. Quinta frase. Os problemas do veículo impediram a excursão dos alunos? Não impediram, não. Eles foram normalmente, mesmo com alguns riscos, mas eles fizeram
a sua excursão, tá? Então, esse problema não fez com que eles não concluíssem sua excursão, não. Eles fizeram. É falso. Então, dessas frases aqui do quarto quesito, só uma é verdadeira. O resto tudo é falso. A verdadeira é a penúltima, que é: o ônibus utilizado pelos alunos apresentava problemas de higiene e de segurança. Sim, é a única frase que é correta. No quinto quesito, qual foi a reivindicação que os alunos fizeram à empresa? E aí, qual foi? Eles reivindicaram, tá? Que os problemas fossem corrigidos, né? Os problemas que foram apresentados. Então, qual foi a reivindicação? E reivindicaram à empresa que os problemas fossem corrigidos, tá? Coloquem aí. Reivindicaram à empresa para que os problemas fossem corrigidos, certo? Colocaram? Nesse sexto quesito, você acha que a reclamação foi justa? Eu achei. E você? Achou também? Os alunos tinham razão em reclamar? Sim. Imagina se fosse nós que fôssemos para uma excursão com o ônibus dessa forma e a gente pagando tudo direitinho conforme foi proposto pela empresa, tá? Então a gente tem que como reclamar, sim. Por que não? Precisamos sim reclamar. Aí aqui você vai conversar com seus colegas e seus professores. Então depois aí eu quero que vocês falem para mim quando a gente for para o Meet, tá bom? Então vamos lá no sétimo quesito. Além de uma carta escrita, de quais outras formas é possível registrar a reclamação de serviço prestado? Qual? Através de e-mail, site. Eles poderiam ter mandado essa carta, mas também poderia ter feito a mesma carta através do e-mail e mandar para essa empresa. Porque hoje em dia, empresa, pessoas, tem sempre um e-mail pessoal, e-mail da empresa para se comunicar com outras pessoas. Tá? Então, através do WhatsApp, tem empresa que tem telefone e utiliza o WhatsApp, Face, Instagram. Então, existem vários outros serviços que se pode reclamar, não necessariamente fazendo uma carta, tá? Vamos agora para a página 65 e vamos ler aqui qual é o objetivo da carta de reclamação. Então, o objetivo da carta de reclamação é apresentar as queixas e os descontentamentos sobre algum produto ou serviço. Geralmente é direcionada a uma empresa ou uma autoridade pública que possa ajudar, assim, a resolver o problema apontado, tá? Então, nessa aqui, vamos produzir uma carta de reclamação. Isso aqui vocês fizeram em casa, não foi isso? Vocês fez aí uma carta de reclamação. Depois eu quero que vocês enviem para mim, se alguém enviou. Algumas pessoas, alguns alunos enviaram, outros não. Mas aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, tá? Que foi aqui, ó. O seu professor apresentará a você uma situação hipotética. Então, isso aqui ficou a critério de vocês, uma reclamação. Não foi isso que foi feito para casa, para vocês fazerem. E era para ter feito isso, tá? A versão lá na página 15 do material de apoio, tá? Então, vocês vão fazer aí, tá certo? E na página 66, vocês também vão fazer em casa, tá? Na página 17 do material de apoio, você vai encontrar uma carta de reclamação que foi dividida em partes. Então, olhe lá depois, lá na página 17 do material de apoio. Você vai destacar uma das partes e vai descobrir em ordem adequada delas e cole no espaço abaixo de forma organizada para que o texto tenha sentido e mantenha seu propósito, tá? Isso aqui vocês vão fazer em casa, página 66 para casa, certo? Vamos agora entrar em pronomes pessoais e pronomes de tratamento.
tá? A gente estudou um pouquinho sobre o que é carta de reclamação, que é o que todos nós podemos fazer, tá? Fazer uma carta, podemos até fazer uma carta para as autoridades públicas, prefeito, presidente, governador, e reclamar alguns questionamentos sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado ou até mesmo o nosso país. Então, a carta ela pode apresentar queixa, descontentamento. Descontentamento é algo que você não está tão satisfeito, não está tão contente com aquilo que está acontecendo. Então, é bastante interessante a gente utilizar a carta de reclamação, onde nós, cidadãos, temos aí total direito para isso, tá bom? Nós pagamos, então, portanto, a gente exige um trabalho de qualidade, não é verdade? Então, se nós compramos alguma coisa em algum supermercado, loja, e a gente pede para entregar em casa, que hoje em dia tem muito isso, a gente quer o produto que nós compramos de verdade, né? Que não tenha nenhuma danificação, né? Para que a gente não seja prejudicado e nem leso, né? Não seja lesado diante dessas empresas, tá? Lesado é enganado, tá? Para que a gente não possa ser enganado, ok? Então, vamos agora para a página 67. A 66, como eu falei, vocês vão fazer em casa, tá bom? E da página 67, vamos iniciar agora com pronomes pessoais. As palavras utilizadas para designar as pessoas no discurso são chamadas de pronomes pessoais. Então, as palavras eu, nós, ela, tu, vós, você, vocês são pronomes pessoais. Então, eu e nós indica a pessoa que fala. Eu e nós. Quando eu digo nós, eu me refiro a mim e a você também, tá? Agora, tu, vós, você e vocês indica a pessoa com quem eu tô falando. Você, tu, vós, certo? E ele, ela, eles e elas, observe que aí houve uma variação. Variação é quando muda de questão de gênero e questão de número. Quando eu digo ele, estou falando masculino. Quando eu digo eles, eu me refiro a mais de uma pessoa. Quando eu digo ela, é relacionado à feminina. Mas quando eu digo elas, é relacionado à feminina, porém, mais de uma pessoa. Ou seja, singular e plural, tá? Então, indica a pessoa de quem se fala. Eu estou falando de alguém. De quem? Ele. Estou falando de algumas pessoas. Quem? Elas. Certo? Então, pronomes pessoais. Já está dizendo pessoa. Pessoais. E pronome de tratamento é a forma como eu trato. Como é que eu vou tratar a sua mãe? Como eu vou tratar a sua avó? De senhora. Como eu vou tratar o presidente? Como eu vou tratar um rei ou uma princesa? Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Majestade. Certo? Vamos lá. Pronomes de tratamento. Existem maneiras mais cerimoniosas, que nos referimos às pessoas, utilizadas geralmente em situações muito formais, tá? Em um documento escrito também, tanto na fala. Se eu for falar com um rei, eu tenho que ter uma forma de falar bem formal. E se eu for também querer escrever uma carta para o presidente, governador, até mesmo para o prefeito, é toda uma formalidade, tá bom? Os pronomes de tratamento são utilizados geralmente para que nos referimos à autoridade e em situações formais em que queremos demonstrar respeito e cordialidade. Isso aí. Até para um delegado, para um juiz, é preciso ter cordialidade, a questão mesmo de respeito pela autonomia, pela autoridade que um juiz, um delegado se tem, tá? Diante da sociedade, diante do Estado. Observa a seguir alguns casos. Pronomes. A gente tem senhor e senhora, que eu posso falar isso com a mãe de vocês, com os avós de vocês. Vossa Alteza, que a gente fala com príncipe, princesas e duque, duquesas. Vossa Excelência, nós falamos com altas autoridades. Exemplos: presidente da República,
ministro, deputado e embaixadores. Vossa Excelência. Agora, Vossa Magnificência é com reitores de universidade, tá? Vossa Majestade, reis, rainhas, imperadores e imperatriz. Vossa Reverência são sacerdotes de outra autoridade religiosa, ou seja, o Papa, o pastor, até mesmo o pastor a gente pode dizer Vossa Reverência, tá? Estamos reverenciando, tá? Vossa Santidade, Papa, que como o Papa, ele também não deixa de ser uma autoridade religiosa, também podemos dizer Vossa Reverência, como também Vossa Santidade, tá? Vossa Senhoria é outras autoridades. Meritíssimo são juízes. E você é um tratamento informal que eu posso falar com meu amigo, com a minha mãe, com o meu filho, com o meu irmão. É algo muito informal. Então é algo que é bem descontraído. Informal é algo bem sucinto, bem simples, mas formal é algo mais sério, com mais respeito, tá? Então, mão na massa. Vamos lá para a mão na massa. Primeiro quesito, leiam comigo. Leia a carta de reclamação a seguir e complete com os pronomes pessoais adequados. Blumenau, 14 de junho de 2020. Ao serviço do atendimento ao consumidor da empresa Compre Tudinho. Compre Tudinho. A empresa é Compre Tudinho. Vamos lá. No dia 10 de junho, meu pai e eu estivemos na loja. Aí você vai colocar nesse espaçozinho abaixo, que tem assim, meu pai e tem um tracinho, você vai colocar eu, certo? Pronome pessoal. Eu. Estivemos na loja Compre Tudinho, no centro de Blumenau, para comprar um presente de aniversário para minha mãe. Nós, estou me referindo a mim e a meu pai. Nós, bote aí nós, estávamos em dúvida sobre o que escolher, até que um vendedor nos atendeu e sugeriu uma mochila escolar bastante moderna, com bateria para carregar o celular e fone de ouvido embutido. Nossa, bem legal essa mochila. Ele nos explicou, eu estou me referindo ao vendedor, coloque aí ele. Ele nos explicou que o produto é uma novidade e que está fazendo muito sucesso entre os adolescentes. Nós, no caso, eu, meu pai e ele, e o vendedor, nós gostamos da sugestão e decidimos comprar a mochila. Na verdade, nós é eu e meu pai ainda. Gostamos da sugestão e decidimos comprar a mochila. Entretanto, o presente deixou minha mãe muito decepcionada. Eita, nossa. Bota aí ela. Ela gostou muito quando abriu, mas depois ela novamente, que eu estou me referindo à minha mãe, ela percebeu que a bateria não funcionava e que o cabo do fone embutido não alcançava os ouvidos. Isso é uma vergonha. Então, fizeram aí uma propaganda enganosa. É um material que deixou muito a desejar, tá? Porque viu que a bateria não estava funcionando e o cabo era muito pequeno. O cabo do fone de ouvido era curto demais e não alcançava bem aos ouvidos. Então, vamos lá. Nós, eu e meu pai, fomos até a loja para trocar a mochila, mas o gerente se recusou a efetuar a troca. É errado. Então, vamos aí, né, para a reclamação. Ele explicou que a embalagem já tinha sido aberta e por isso eu não poderia aceitar o produto novamente. E aí, como eu poderia saber dos defeitos se não abrisse a embalagem? Pois é, como? Então é algo muito estranho aqui que precisa ser resolvido, né? Então vamos lá. Espero que conheçam o problema e troquem o produto.
ou nos devolva o valor pago. Ele está correto. Tem duas opções. O que não pode é o consumidor, que somos nós, cair no prejuízo. Não é isso? Ficar no prejuízo. Aguardo o retorno. Atenciosamente, Felipe Melo Soares Júnior. Felipe Júnior, aí ele colocou o seu e-mail, certo? Então, isso aqui, ele fez uma reclamação, tá certo? Que também é uma carta. Então, ele explicou tudo direitinho, o que foi que ele foi fazer lá, por que que ele comprou essa carta, viu que teve uma recomendação boa, uma sugestão boa do vendedor. O vendedor, ele sobrevendeu o produto, mas infelizmente o produto não foi tão legal, não é tão de qualidade, tá? E precisa reclamar sim, que independente do valor, a gente não pode perder, não é verdade? E nesse segundo quesito, vocês vão fazer, tá? Agora para a classe, eu quero que vocês façam esse segundo quesito. Se você fosse do serviço de atendimento ao consumidor da empresa, compre tudinho, como você resolveria a situação de Felipe? Responda a carta e propõe uma solução. Então, como é que você poderia fazer? Você sendo o gerente, qual é a solução que você ia fazer? Pense aí, vou dar um tempinho aí para que vocês possam fazer essa realização dessa atividade, tá certo? E respondam para mim. E depois vocês digam para mim em áudio, tá? Então vamos lá. Façam aí essa atividade, tá certo? Ok? Então, olha só. Eu tô passando isso aqui, tá? Nós agora iremos, tá? Para a página de ficha, certo? Antes de vocês fazerem essa atividade, vão lá para a página de ficha, meus amores. E vocês vão fazer em casa, tá? Vou pedir também para vocês fazerem em casa a página 31, certo? Página 31 e página 32, vocês vão fazer em casa, tá certo? Vocês vão fazer essa atividade, aquela que eu pedi, tá? Para a classe. E depois vocês vão assistir 2 vídeos, tá certo? Fazendo assim as realizações das atividades de ficha, tá certo? E as atividades de casa depois eu explico para vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Façam aí aquela tarefinha, tá? Daquela página, deixa aqui me ver, que é a página 69, tá? Façam aí sua reclamação e digam para mim no privado o que foi que você escreveu, tá bom? Se você fosse o gerente dessa empresa, o que você iria resolver a situação de Felipe, tá? Vamos lá.